Primeiramente, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença, pelo prestígio. Ouvir ser chamado de professor, eu acho que é o ápice de qualquer profissão, né? Sem um professor, a gente não seria nada, não teria a profissão que a gente tem hoje. Tem um aqui, tem outro ali, que são professores que participaram da minha formação na radiologia. Então, a minha palestra hoje é para falar um pouquinho de tudo isso que a Raíssa estava falando agora no final, né? De não ser mais do mesmo, de a gente procurar ser melhores profissionais na área que a gente estiver atuando, não só na radiologia, na enfermagem, na medicina, enfim, onde tu te dedicar a uma profissão ou a fazer alguma coisa, que tu seja o melhor, que tu seja o único, né? Fazer do jeito que tu faz. Então, eu sou o Lúcio Felipe Santos, eu uso mais o Felipe, hein? Eu vou usar o apresentador aqui, para ver se ele serve. Então, quem sou eu? Eu sou formado no SENAC, né, SENAC Saúde. Minha formação foi em 2021, eu finalizei o curso. Comecei o curso em meio à pandemia, metade do curso já foi na guerra, já foi aprendendo algumas coisas à distância ali, desenvolvendo a técnica da aprendizagem online, né? Então, como a Thaís falou, a tecnologia vai e vem, né? A gente já estava num patamar de aulas à distância, porém não se tinha uma didática de como aplicar para fazer um curso de radiologia via online, então foi tudo adaptado novamente, câmera, vídeo, som, para que os alunos conseguissem ter esse recurso, conseguissem continuar o curso sem interromper. Então, me formei nesse meio, minha esposa é veterinária desde 2007, formada em 2007, então eu tenho uma relação com a veterinária diária, né? Relacionamento de 24 anos, então querendo ou não, eu abracei essa causa, né? A veterinária é um ramo que desperta muita curiosidade, desperta muito curiosidade mesmo de saber como funciona, como é, porque a gente tem muito a tradição do popular, né? Que as pessoas falam, que a gente sabe de boca a boca, funciona assim, não, isso aqui tu faz assim. Só que a veterinária é uma coisa muito complexa, né? Assim como a área humana. A diferença são as diferenças e variações de espécies e raças aí que a gente tem uma complexidade maior, né? Então, por que eu escolhi a veterinária? Eu entrei no curso focado na veterinária. Eu entrei sabendo que era isso que eu queria. Tive experiência na área humana, fui no hospital da criança, no estágio, uma parte que foi lá no hospital na Santa Casa, foi enriquecedor demais. Consegui aplicar muita coisa que eu aprendi lá hoje com os pets, com o bichinho, né? Que pelo menos são crianças, mantendo assim a determinada ética, digamos, de distância, né? Mas escolhi a veterinária por ser um mercado promissor, por ser um mercado de menos concorrência, né? Entre aspas também, onde eu conseguiria aplicar os meus conhecimentos, onde eu conseguiria me dedicar e me destacar de uma forma mais rápida, digamos assim, e com liberdade também de poder explorar os recursos, né? Então, eu aprendi a identificar as oportunidades que eu tive ali em meio ao caos, em meio à pandemia. Agora em maio, recentemente, a gente teve os episódios das enchentes, né, dos alagamentos. Então foi outra oportunidade de identificar onde que eu posso ser melhor, onde que eu posso aplicar melhor os meus conhecimentos, como eu posso contribuir para a sociedade como um todo, né? E nisso veio a questão da veterinária, né? Novamente, a gente fizemos... Esse aqui é meu caderninho, lá do início do curso, né? A gente personalizou, fez um caderninho de anotações, onde me acompanhou por bastante tempo na radiologia. Então, eu estava falando da enchente, né? O que a enchente me trouxe de benefício, de conhecimento aplicável à radiologia? A gente acabou de atender, fazendo o nosso serviço de radiologia móvel nos abrigos, onde tinham muitos cães, muitos bichos, né? E aí eu consegui identificar que a medicina veterinária é o meu grande prazer, o meu grande sonho, digamos assim, né? Então, hoje, estudante de medicina veterinária, o meu semestre já vencido aí, então caminhando para uma evolução, porém já seguindo com a radiologia, né? O objetivo principal é me tornar um médico veterinário radiologista, montar uma matéria de radiologia, enfim, seguir nessa área defendendo a radiologia. Então, chega de viver sem querer, a gente tem que viver de propósito, buscar o porquê que a gente faz o que a gente faz, por que eu estou na área que eu estou, por que eu tenho que me motivar todos os dias para sair de casa e ser o melhor.
Esse é um ponto muito importante que a gente tem que ir sempre, todos os dias, renovar e verificar. Nervoso, cara, frente, né? Uma aguinha ali, ó. Vai hidratar na sua boca. Então, uma coisa importante, o que o mercado espera do profissional e o que o profissional espera do mercado? Daí você falou bastante de inteligência artificial. Como é que eu vou me formar agora tecnoradiologia, tecnoradiologia, se eu vou ser substituído por uma máquina lá na frente? Não. Eu tenho que ser o cara que vai te formar e vai saber operar aquela máquina ali de uma forma diferente que ninguém opera. Entende? Eu tenho que já largar sendo diferente. Ah, mas eu já sou formado há muito tempo, eu já não quero mais saber, eu estou bem como eu estou. Tu vai ser substituído pela máquina. Ou pelo profissional melhor que tu. Isso é a lei da vida. Então funciona assim na radiologia, funciona assim na enfermagem, funciona assim na medicina, funciona em todas as áreas da vida. Como é que a gente encontra no mercado hoje? A radiologia convencional, principalmente. Né? Aqui eu vou falar por mim, pela minha experiência. Eu fui fazer o meu estágio, cheguei na sala, tinha os colegas, os técnicos que me ajudaram, me coordenaram no estágio, onde um já tinha 16 anos de casa, outro com 22 anos de casa, 30 anos de casa. Ah, não, vai tu lá fazer exame. Esse paciente chato, não sei o que tomar. Então, tu encontra isso quando tu chega. E aí tu não vindo, tá? Isso aí não vai quero fazer exame, cara. Não, isso aqui tu posiçãozinho dele, já acabou. Eu não posso me motivar a seguir na onda desse cara que já está largando. Ele já fez a papel dele. Agora é a vez de eu chegar e renovar aquilo ali. Então, o mercado me espera assim, mas eu tenho que chegar com a minha energia e renovar esse mercado. Para que as coisas continuem acontecendo, crescendo. Mas eu tenho medo de mudar. Como é que eu faço? Eu não sei nada de computador. E aí, como é que eu faço? Vai fazer um curso de informática. Vai especializar em alguma coisa. Ou para a área. Né? Então, a minha equipe está ali. Nenhum deles trabalha com radiologia. Meu irmão trabalhou bastante tempo com farmácia, de administração de farmácia, de empresas. Meu cunhado ali na mecânica. Quantos anos já? 6 anos de mecânica. 11 anos de mecânica. Paulo trabalha na rama administrativa também, é boa. Parte de treinamentos, de cursos. Também, consegui trazer isso para a radiologia junto comigo aí, mostrando a radiologia veterinária e vendo o mercado promissor. Aqui um pouquinho ilustrado, que eu falei. Vou esperar um pouquinho também. Esse foi um dos abrigos que a gente atendeu, tinha muita experiência, muitos gatos. Esse abrigo era onde? Esse abrigo em Canoas. Isso. Então, só para ter uma noção das condições em que estavam, né? Não em função de comover ninguém com as imagens em si, mas para ter uma noção do cenário que a gente encontrou, né? Bem diferente de um hospital veterinário. Vamos fazer um raio-x, higiene, condições, piso, iluminação, né? Aqui algumas pérolas aí. Essa é minha esposa. Foram dias de enchente, então aqui ele está com o isolamento térmico ainda, que foi recém-retirado da água, o bichinho estava ensopado ali, né? Aqui tem mais imagens de abrigos. Então, as condições aqui para vocês terem uma noção. Um tapete no chão, cenagem, né, que estava sendo usado para conter barro e tudo. Balacões improvisados. Né? Mas como é que a radiologia vai entrar nesse ramo? Vai entrar nesse meio? Entrando, fazendo acontecer. Mostrando que é possível, buscando recurso e fazendo acontecer. Né? Então a gente acaba fugindo às vezes de algumas regras de proteção radiológica, que é muito importante de observar sempre, mas em função de quê? De justificativa de vida. Nós estamos salvando vidas, né? Então a quantidade de radiação do aparelho veterinário para o animal é bem baixa, né? No campo de ressonância que a gente está falando. Então ela é uma radiação espalhada por baixa, que conseguiu isolar de uma certa forma para realizar os exames da maneira que precisava. Aqui também, outro cenário, né? Então, bem diferente a gente chegar aqui e a gente chegar aqui com um piso bem estabelecido, bem cheiroso, um ar-condicionado, né? Então, nós estávamos nas condições que tínhamos, fazendo o melhor que a gente podia fazer. Aqui um atendimento domiciliar, com intervenção, um apartamento, né? A pessoa vai para o quarto, vai para um outro local, se esconde e a gente faz o raio no local onde é permitido. Falando um pouco assim, geral, tá? O que modifica, o que difere a radiologia veterinária da humana em questão de atendimento, em questão de protocolo de atendimento, né?
A radiologia humana, hoje, não sei se quantos aqui trabalham já na radiologia ou não, tu recebe lá a tua ordem, a tua requisição médica, e tu diz ali, raio-x de tórax. Né? Tu vai lá, executa o teu protocolo de raio-x de tórax, entrega o protocolo para o pessoal lá, só vai tirar o seu exame, X dias, o médico já vai receber o seu exame, e deu, não temos contato com aquela pessoa ali, muitas vezes. Na radiologia veterinária acontece o seguinte, eu vou lá atender uma clínica, a clínica precisou de um raio-x de um cachorrinho, me chamou. Eu vou lá, eu estou envolvendo aí um tutor, que é o dono do bichinho, o meu paciente, eu tenho um médico veterinário clínico, que é quem está solicitando esse exame, e eu vou ter um médico radiologista, que vai ser quem vai analisar minhas imagens e me retornar um laudo pronto. Então, só aí são 5 pessoas em média envolvidas. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a condição desse médico veterinário, da requisição do exame. O que ele quer ver? O que ele desconfia? O que ele suspeita que esteja acontecendo? Se é uma fratura, se é uma infecção respiratória. Eu preciso saber o que ele quer para poder realizar o meu exame e escolher a melhor técnica, né, o melhor posicionamento que eu vou fazer. Então, existem protocolos já pré-definidos, mas protocolos que a gente acaba adaptando, né, ou fazendo projeções especiais para determinadas funções. Né. Contenção química e física também, o pessoal sempre me pergunta bastante. Todos os exames são sedados? Não. 90% não é sedado. 95% não é sedado. Então a gente... É pura adrenalina. É adrenalina. Então, assim como na radiologia humana lá tem aquele paciente que tu diz pra ele, fica assim, ele baixa o braço, fica assim, ele vira assim, tu vai ter ali o cachorrinho que não vai te obedecer. Não vai ser obediente com mão de ar, olha só, não, ele não te obedece. Tu tem que aprender a acompanhar a respiração dele, pegar o bico respiratório e disparar o teu ar. Então, são artifícios que a gente acaba aprendendo no dia a dia, na prática da profissão. Né? E é interessante eu conseguir trazer isso para vocês, ou para quem tem um interesse na área, por uma vivência real. Né? Então é diferente de tu ler um livro e tu ter o contato com quem realmente lida com isso. Né? Posicionamento, protocolo padrão e a condição do paciente. Então eu tenho um protocolo padronizado, ó, vou fazer uma crânio caudal e uma média lateral, mas aquele paciente está com uma fratura, fragmentos ósseos espalhados, não tem a mesma rigidez de uma estrutura íntegra. Eu vou precisar adaptar meu posicionamento para aquela situação daquele paciente, certo? Então, nem sempre eu vou conseguir fazer as imagens padrão que o radiologista solicita, mas eu preciso mostrar para ele, no mínimo, 2 imagens ortogonais entre si, para que ele tenha uma dimensão daquela lesão. Então, assepsia dos equipamentos também é outra função, outra questão bastante importante. Você montar para nós, por favor. Só o aparelho lá, para eles terem uma discussão. O que acontece? Assepsia dos equipamentos, assim como num hospital, numa clínica, tu faz um exame. À medida que tu troca o paciente, eles vão lá, higienizam toda a sala, fazem toda a função. Por quê? Porque a gente trabalha também com doenças contagiosas, zoonoses, que podem passar do irmão para nós, né, ou vice-versa. Então tem que ter todo um cuidado com os contaminantes, com substâncias ali que secreção de sangue, secreção purulenta, enfim, pode ter contato com o mundo. E outra questão que eu acho muito legal de falar é essa parte aqui de achados radiográficos. O que significa isso? Não se assustem. Não se assustem com esse objeto. Deixa ele para baixo para não assustar. Questão de achados radiográficos. Né? O que significa isso? O paciente chegou lá para fazer um tórax, né? Posicionei para tórax, porém na minha colimação ali eu vou pegar uma parte de baixo, uma parte superior do abdômen, fígado, pasta, ali eu vou conseguir enquadrar na imagem, e eu observei no estômago dele lá um corpo estranho, um objeto com densidade de mineral. Eu não posso simplesmente fiz o meu raio, tchau, estou indo embora. Né? Como é humano. Fiz o raio ali, até tem casos que a pessoa vai lá e conversa com o radiologista. Olha só, tem alguma coisa errada, né? Quem pode fazer? Mas na veterinária, como eu não sei se esse paciente vai ser levado a uma cirurgia ou não, se ele vai dar continuidade ao tratamento, eu preciso avisar o médico que está solicitando o exame. Olha, doutor, a gente fez o tórax, mas lá no estômago acho que tem alguma coisa. Então, conversa com o doutor, esse autoriza um complemento de estudo e a gente fala que cai de flor. A humana já é um pouquinho mais burocrático, digamos, né? Para conseguir fazer, não, vai ter que reagendar, vai ter que passar de novo pelo médico, para o médico solicitar, para ver se é aquilo ali ou não. Então, é um procedimento que acaba acontecendo bastante na veterinária.
São um modelinho da requisição, essa é que a gente trabalha, né, através da nossa empresa. Então, eu preciso dos dados básicos desse paciente e o que o veterinário precisa, né? Se é um tórax, se é um membro torácico, se é um membro pélvico, região da coluna, entendeu? O que ele precisa ver no crânio, se é a mandíbula, se é a raiz dentária, se é a bula tibânica, o que ele quer naquela... Qual é a intenção do médico naquele exame, né? O que a gente pega, o que acontece diariamente? Não tem quase nada preenchido. Tu chega na clínica e o veterinário te diz assim, olha só, o que tu acha que eu faço? Eu não sei se é a barra dele ou se é a coluna. Cara, mas eu sou técnico de radiologia, eu não sou médico veterinário, né? Então tu acaba usando a tua prática, o teu dia a dia, a tua vivência, para ajudar aquele veterinário, ajudar aquele médico. Aí dizer, ó, normalmente quando apresenta esse sintoma, a gente faz a coluna, a tórax lombar ali e normalmente bate o martelo nessa questão. Mas a decisão é sua, você que é veterinário, você que é o médico. Então a gente foi link diretamente com isso, né? Ou de chegar lá e realmente, doutor, qual é a tua intenção? Qual é o exame que tu precisa? Ah, eu não sei. Então tá, então tô indo, né? Deixa. Então a gente tem que desenvolver um diálogo e para desenvolver esse diálogo tu tem que estudar um pouquinho, tem que saber um pouquinho para poder aplicar o que tu precisa. E essa aqui é a nossa requisição ideal, né? Como ele diz ali, solicita o raio-x dando as projeções que ele precisa, né? A região que ele quer e mais especificamente a localização que ele precisa. Então, a raio-x médio lateral e o caudal no membro torácico esquerdo na região de rádio 1. Ele está especificando que ele quer essa porção aqui do membro. Então não preciso fazer o ombro, não preciso fazer o corpo, ele quer isso aqui. Estou indo direto ao foco. Por quê? Aí tem um descritivo da história. Ele sofreu uma queda do corpo, pode ter nada, tudo pode ter acontecido. Né? Só que isso aqui também é uma realidade que a gente não tem. Né? Aqui, ó, motivo, suspeita clínica. Não dizem, não falam. Em branco. Aí chega lá, doutor, qual é a história desse paciente? Não sei. Não, mas por que, qual o motivo de suspeitar numa fratura? Ah, o doutor falou que ele está com dor ali. Pô, né? Então, falta dedicação desse profissional quanto clínico, quanto médico, em buscar, em descobrir, fazer uma anamnese bem feita, né? Para saber o que está acontecendo e solicitar o exame dele da maneira correta. Então, é preciso, como a Thais falou, a gente tem um bom relacionamento entre profissões, entre profissionais, né? Com enfermagem, com neuro, com médico clínico, com ortopedista, principalmente, que a gente faz bastante na ortopedista. Então, eu preciso ter um estreitamento dessa relação para conseguir um bom resultado, imagens decentes. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Sala de exames, a gente falou aí bastante do que a gente encontra, qual o cenário real e qual o cenário ideal, né? Então, hoje, fugindo ali a parte dos desafios, o ideal seria o quê? Uma sala isolada com carita ou com chumbo, né? Onde eu possa montar o equipamento, fazer toda a função. Mas não é o que a gente encontra. A gente encontra um cantinho do consultório, um corredor, a cozinha, o domicílio, o quarto da criança, que foi coisa que a gente faz o exame. Então, é o que se tem hoje, né? Para poder realizar o exame. Vou mostrar rapidinho para vocês o aparelho. Esse aqui é o nosso aparelho móvel, tá? Esse é diferente aqui. Vou ligar, não se preocupe, o raio-x não é gerado quando a gente liga ele, tá? Ele só é gerado quando a gente dispara. E vai fazer uma verificação de início. Mas para vocês terem uma ideia, aqui eu consigo gravar presets, gravar configurações, por exemplo, o tórax do gato eu utilizo uma técnica de 60 kb com 1.5 de ms. Então eu já consigo gravar aqui, eu tenho mais ou menos um padrão do que eu utilizo. Aqui as variações, colimação, não vai ligar essa aqui ajuste de colimação. Né? Então a gente utiliza uma produção que era metal, para entrar no hospital ele fica um pouco mais chato, mas a gente utiliza um suporte de metal, como vocês viram nas fotos ali. A gente utiliza esse suporte de metal, o aparelho fica dentro d'água ali. Para quê? Para que a gente possa, em dois profissionais, conseguir resolver o exame, né? Eu não preciso me preocupar com ele, estabilidade, não tremer, né? Então ele ficando preso ali está mais certinho, né? Mantém uma distância, tem aqui para saber a distância um pouco firme, a distância que não vai mudar da imagem do receptor de imagem. Aqui é a colimação que eu vou mostrar para você. Vocês conseguem enxergar isso?
Vou montar aqui na parede, mais fácil de gente ver. Essa é a colimação. Percebe que quanto mais eu aproximo, mais real, mais fiel ao tamanho daquilo, tá? Então, isso a gente chama de magnificação. Eu preciso saber o quão próximo do meu foco, da imagem. Aqui eu consigo ajustar para o tamanho da estrutura. Se eu vou fazer um pincher, se eu vou fazer uma navalha. Então, basicamente, o nosso aparelho móvel é isso. Vou dar um raio em vocês agora. Esse é o disparador do raio. Nós temos dois estágios, né? Primeiro, o preparo. Segundo, o disparo. É o básico do disparador do raio. Oi? Não. Então, disparadorzinho simples, ele vai bugar daqui. Primeiro preparou o raio, segundo disparou o raio. Certo? Então, posicionei, esperei a respiração dele e disparei meu raio. Certo? Alguns aparelhos já existem no pedal, mas não sei se ainda é permitido pela legislação do pedal. Bota no chão lá ele, prepara, consegue ter as duas mãos livres, aí dispara. Mas acho que ainda tem uma questãozinha legal aí para alguns dele, né? Em função da distância que tu vai operar. Mas aí são umas briguinhas que existem. Então, maca de posicionamento. A gente não utiliza no móvel a maca, nem mesa. Por quê? Por risco de queda, por mais fácil contenção do animal e por questão do suporte também. Então, a gente faz no chão, coloca a nossa placa. Essa aqui é a placa DR, é uma placa totalmente digital. Aqui ela está protegida por um case. Essa é a placa real. Por alguns conhecidos como chapa, chassi, plate. Então, esse é o nosso DR, ele funciona com uma bateria. Então aqui eu tenho a aquisição da minha imagem e em 2 segundos ela está na tela do computador. Muito rápido. Então, o que isso evita? Isso evita repetição de exames sem necessidade. Eu consigo visualizar se a minha colimação ficou boa, se não ficou, se a minha região de interesse está de acordo com o que eu preciso. Esse aparelho aqui, não se assusta, ele é um magnificador. Lembra que eu falei aqui da distância? O que acontece? Se eu colocar minha mão aqui, colada na tela, certo? E se eu colocar minha mão aqui, ela vai em tamanhos diferentes. Então, pensa num ortopedista que vai ter que projetar uma prótese, por exemplo, um dedo, uma falange. Se eu colocar assim, ele vai projetar a prótese no tamanho. Se eu colocar assim, ele vai ter outro tamanho. Então, eu preciso saber qual é a medida real dessa estrutura que vai. Então, eu utilizo isso aqui, que é uma medida conhecida, 25 milímetros, que eu vou usar na mesma direção, na mesma altura da minha imagem a ser radiografada. Então ele sabe que aqui é 25 milímetros e ele vai fazer o cálculo de proporções com a minha estrutura de ser radiografada. É um magnificador radiográfico. O que mais que nós temos? Todos trabalham na área, todos atuam na área da radiologia, não? Esse magnificador é o mesmo que usa para base. Sim. Inclusive ainda tem a questão da congruência, da cenário, tem um cálculo bem feito. Vocês todos estão na área da radiologia? Não, ainda não? Ainda não. Chegando. Então, um mito que se tem do raio-x, que eu brinquei com vocês no aparelho, né? Que eu pego o aparelho do raio-x e tem radiação, esse leite vai caindo nada. O raio-x ele só é emitido no momento que eu disparei o ar. Existe uma alva elétrica ali, né? Que vai receber os elétrons e vai gerar o raio-x. O que muda do humano para o veterinário? O humano, nós somos, teoricamente, uma estrutura só, né? Com variações anatômicas, enfim. Já na veterinária eu tenho diferentes espécies. Dentro de cada espécie eu tenho diferentes raças. E dentro das raças eu tenho diferentes conformações de órgãos, tenho diferentes estruturas ósseas, órgãos diferentes, né? Então, isso tudo causa um pouco mais de complexidade, né? Ah, mas aí o técnico que trabalha com isso tem que saber tudo? Não. Vai se especializar em alguma área, vai ter uma noção breve do que ele está fazendo, mas ela não precisa saber tudo. Então aqui, no raio-x de um coelho, por exemplo, eu não tenho ainda, né, por ser um animal silvestre, exótico, assim, eu não tenho a mesma proporção de conhecimento que eu tenho para um cão para um gato que eu vivo todos os dias. Então o cão e o gato eu consigo olhar um pulmão e dizer, tá bem aquele pulmão ali, eu já não sei como é que é o pulmão dele, entendeu? Então isso vai te trazendo diferenças. Aqui uma tartaruga, ali um cão de grande porte, um lagarto alemão, e aqui um spitz alemão, desse tamanho.
Então, a gente lida com esse conflito de diferenças, né? Aqui falando um pouquinho das densidades, que eu falei de IMS, de KV, que são os principais fatores de exposição que a gente utiliza. O KV vai me dar a quantidade de penetração que eu tenho do raio-x, né, dependendo da estrutura. Então, se eu preciso atravessar um bloco de madeira, ou se eu preciso atravessar a pele, eu vou utilizar KVs diferentes, né? Vou utilizar intensidades diferentes desse raio. E se eu preciso ter mais definição de estruturas, por exemplo, para ver uma mão eu vou ver osso, pele, músculo. Para ver um pulmão eu vou ver o revestimento do pulmão ali, a pleura, né? Vou ver a densidade em si, se tem ar, se não tem, muco, tudo isso são estruturas diferentes que eu vou em tons de cinza diferentes. Então, para ter uma noção de como é que aparece o raio-x, o átomo preto, o corpo um pouquinho mais cinza, tecidos moles um pouquinho mais esbranquiçado, o osso e o metal que é bem branco. O líquido fica bem próximo da gordura. Vamos ver um pulmão que deveria estar assim, com ar, eu vejo ele com um pouco de líquido e os alvéolos ou os brônquios aparecendo mais destacados. Então, eu uma mistura de cinza com branco nas estruturas. Eu vou mostrar umas imagens aqui em cima ali. Forem surgindo dúvidas, podem perguntar, não tem problema, tá? Aqui algumas das incidências que a gente utiliza. Então, eu não trouxe o meu modelinho aqui, acabou esquecendo. Ninguém quer ser uma o que a gente utiliza de nomenclaturas, né? Lá na humana a gente vai ter AP e PA, então anterior, posterior, anterior e posterior. Então eu vou ter um raio AP e um raio PA. Na veterinária eu tenho a parte dorsal e a parte ventral e a parte dorsal. Então eu vou utilizar uma ventrodorsal ou uma dorso ventral, de acordo com o raio entra ou sai da estrutura. A nomenclatura é dada nesse sentido, né? No sentido que o raio faz. Aqui é a mesma coisa, látero, lateral, esquerdo ou direito. Então, o decúbito que está na minha placa no receptor vai ser o nome que eu vou dar. No decúbito látero, lateral direito, um raio, né, uma incidência. O meu lado direito está no meu receptor, é o mais próximo do receptor. O raio vai entrar de lateral a lateral, conforme o decúbito, direito ou esquerdo. Médio lateral, mesma coisa, região medial, região lateral. Então, quanto mais próximo ao centro do corpo, mais medial. Mais afastado, mais lateral. Então, se eu vou entrar em médio lateral, ele vai ser do meio para o lateral. Se for uma lateral medial, tá, lateral para medial. Dorso palmar, a mesma coisa que a gente utiliza no nome, dorsal palmar, né? Ou dorso planar. Também não vou esmiuçar muito para não encher a cabeça de vocês verem. Aqui algumas imagens, tá? Como que a gente vê um tórax, então a lembra que eu falei da colimação, a quebra de fígado, a quebra de estômago. Então a gente acaba englobando um pouquinho do abdômen e essas aparecem umas coisinhas diferentes. Então aqui a gente deveria estar bem pretinho de ar. Eu tenho ali alguma coisinha de líquido, né? Aqui no coração, aqui uma calcificaçãozinha, uma mineralização do cérebro. Então, patologias, claro, a gente acaba na radiologia não entrando em patologias, não esclarece patologia para ninguém, mas a gente acaba aprendendo, né? A gente vai absorvendo esse conhecimento. Aqui uma rede lateral de joelho, para você ter caso um avanço da tibia em relação ao fêmur, eu tenho uma ruptura de ligamento cruzado. Aqui uma osteoporose do ombro, aqui uma patinha, uma mão. Essas imagens são todas de cães. Cães e gatos, eu acho que. Aqui são cães. Isso. O gato ele tem o tórax um pouco mais afilado, né? mais fininho, mais profundo. Então pode ver, ó. A maioria delas eu utilizo um magnificador, né? Quando não para identificar a magnitude da minha imagem, para identificar o lado direito da imagem. Vou saber na minha placa qual é o lado direito e esquerdo. Aqui uma incidência especial que a gente faz para ver estenose de traqueia, quando o time tem aquelas fossas, aqueles gases, né? Então a traqueia normal é assim, redondinha, né? A panela da traqueia. Então em alguns casos ele tem estenose, ele tem um esmagamento ali, né? Então acaba ficando invisível, às vezes até mais estreita que isso, causando às vezes até a obstrução do ar. Então é feita uma incidência especial, como eu falei, para fazer um determinado exame, para eu verificar uma estrutura diferente, eu vou utilizar um raio angulado, né? Para que a estrutura atravesse em diagonal, para poder pegar essa imagem. Aí esse paciente está sedado e continua ou faz o Quando seria realmente. Não, nesse caso não, deveria ser dado. Como é que isso foi? Bom, a gente. Bom, o que acontece? Às vezes um animal mais calmo, mais tranquilo, torna um exame mais fácil de fazer. Né? Pois
Então, um exame que a gente faz normalmente em 15 minutos, num animal mais agitado, tu vai levar um pouco mais de tempo para conseguir conter ele e posicionar. Tu vai repetir mais de uma vez a imagem para conseguir pegar no momento certo, né? Então, é uma batalha mais braçal. Assim, né? A sedação acontece quando? Quando o animal ou é muito agressivo, muito reativo, né, que a gente chama, porque daí tu não tem como chegar nele, né, não consegue chegar. E se tu consegue chegar, por exemplo, com uma Rottweiler, um Pitbull, que são animais de grande porte, que eu vou colocar uma focinheira para conseguir conter ele ali, ele não vai ficar calmo, ele não vai ficar quieto, parado. Então eu vou conseguir segurar ele, mas ele vai ficar saracotando, ele vai ficar se batendo ali. Não vou conseguir um raio, vai ficar devido a imagem, vai ficar ruim. Então, eu vou pegar um bico respiratório falso também, que não vai adiantar em nada esse tórax. Então tudo isso é analisado por médico veterinário em conjunto com o técnico. Quem decide se vai ser sedado ou não é ele, e eu decido se eu faço ou não o exame. Então eu digo para ele, não tem condições, eu não consigo fazer o exame. Ou não vou fazer porque o meu exame vai ficar ruim e não vou te entregar um exame ruim. Então a responsabilidade da imagem é minha, mas o paciente é dele. Então aqui um crânio, por exemplo, fazer um crânio de um gato. Pensa, barbada, né? Barbadinha de fazer. Então tu pegar o gato ali e conseguir colocar ele com o queixo encostado na placa receptora, segurar ele aqui, segurar as patas traseiras dele, o rabo e aí como é que faz? E disparar o raio. Ali conseguiu fazer um kiss no gato. Exatamente. Então aqui eu tenho uma imagem em 3D, esse gato está de cabeça para baixo, né, com o crânio encostado no receptor, e aqui o contrário, aqui o queixo encostado no lateral. Então, para conseguir a mandíbula totalmente sobreposta, uma lateral verdadeira, né, é batalhar. Então, nesse caso aqui foi sedado. Nesse caso foi sedado. Mas a gente faz quantas vezes por dia sem sedar? Quase todas, né? Então, a gente se depara com essas situações. Né? Mas a gente queria ver a raiz dentária. Como é que eu vejo uma raiz dentária nessa lateral aqui? Não tem como. É só deposta. Os dois lados estão numa só aleta. Estou vendo isso aqui e estou vendo tudo que está aqui amarrado lá em cima, né? No raio-x. Então eu preciso fazer projeções obliquadas para tirar a sobreposição. Como é que tu faz isso? Preciso abrir a boca dele, fazer com uma boca aberta assim. Abre a boca do gatinho ali. Não tem condições. Mas a gente faz. A gente desenvolve técnicas livres. Então aqui mais um caso de tórax, né? Para vocês terem ideia. E aqui que eu falei da chave. Está vendo lá no estômago? Essas estruturas de densidade mineral foram identificadas no exame de tórax. Esse paciente depois foi feito o exame de abdômen e feito um contrastado. Ele tinha comido brita. Tinha o quê? Brita. Meu Deus. Uma deficiência nutritiva, né? Uma questão de má qualidade, um negócio hepático. E aí acabou comendo brita, enfim. E a gente identificou, era um cão. A gente acabou identificando, foi feito todo um estudo e resultado. Então, se eu sou um técnico que, eu faço só o que tenho que fazer, só que está na minha função é só bater as margens e entregar para o médico, teria passado um caso aqui, provavelmente seria irmãozinho de óbito. Por um descuido de quem técnico que viu e não fez nada. E aí você sempre disse no caso? Isso. Em muitos casos, sim. E uma vez só o veterinário me ajudou. A maioria das vezes a gente não sabe. A gente calcula isso. O contraste de oral ao ovário, né? Ajuda bastante. No caso do iodo, se for fazer uma eletrocistografia, reversa ali, a gente utiliza o iodo aí sim, o animal é contido, é sedado, né? Para poder fazer, é colocado a sonda, mas que não é ministro. Isso, veterinário sonda, a anestesia fica ali monitorando, né? Bota o jaleco junto conosco e fica ali monitorando para a gente fazer. Esse cachorro no caso de médio a grande porte. Nesse caso aqui? O do da Bita? Isso, esse caso aqui é um médio porte. Uns 30 quilos, acho. Uau. Tá aqui um animalzinho seu mesmo. Uma mutação prévia por angiosarcoma, então ele teve um acometimento da estrutura, foi retirado e foi feito um exame para controle de metástase, né? Se ele não tinha nenhuma metástase pulmonar nesse caso. Aqui a gente ainda tinha recém começado, não tinha chegado no magnificador, a gente utilizou uma moeda de R$1. Porque ela tem a mesma medida de 25 milímetros que precisa para ter como padrão. Só um pouco mais difícil de colocar na mesma estrutura, né? Então a gente tem que se tornar bons profissionais e adquirir equipamento, adquirir a ferramenta certa para trabalhar da maneira certa. Então aqui mais um caso de corpo estranho, né? Que a gente fala bastante de corpo estranho. O que é um corpo estranho? É algo que foi administrado, foi ingerido e não se sabe o que é. Né?
Isso aqui foi lá no Senac, a gente fez uma palestra, um workshop no Senac, no laboratório. E pedimos para alguém, para alguns alunos levar um cachorrinho, né, para ficar mais fácil. E ela levou o doguinho dela, disse, vou levar uma doguinha e tá, não sei o que, brincando. E eu disse, o que tu quer fazer, né? Qual é o raio que nós vamos fazer? Vamos fazer um abdômen. Tá, vamos fazer abdômen. Porque ela come muito, não sei o que. Aí chegamos no conceito de fazer abdômen. Fiz a primeira imagem. Eu disse, opa, tem alguma coisa aqui, né? Aí todo mundo se olhou assim, né? O que é aquilo ali, né? Aí eu disse, olha só, ela tá com estrutura, densidade mineral, densidade metal ali. E a gente precisa fazer outra assistência. Vocês já vão fazer, tu já contata com a tua veterinária para saber o que é. Fizemos a outra assistência e tá lá. Ela para mim parece uma mola de prendedor, né? Pelo tamanho. Disse, não, mas não pode, isso ela não tem costume de brincar, de arrancar a roupa do varal. Ela faz mesmo, ela arranca as roupas tudo do varal. Então ela destruiu um prendedor e engoliu a mola. Cheguei em casa, mandei a foto para ela do prendedor que eu imaginei que fosse a mola. No outro dia ela mandou o copazinho dele com a mola. Então eu disse, ó, monitora as fezes, se não sair no dia seguinte, leva para o veterinário correto para ver o que faz. Dito feito, no dia seguinte, nas fezes a molinha do prendedor. Então, são casos aí que a gente acabou resolvendo de uma maneira bem rápida, né? Aqui foi outro caso de corpo estranho, esse meu veterinário que me chamou, um gatinho filhote que engoliu uma árvore. O que acontece? O gato adora brincar com o que ele vê pela frente, de cabelo, né? O que ele tiver ali, ele brincar ele brinca. Nesse caso aqui, a doutora trabalha com costura e deixou uma agulha com um pedacinho de líquido. E o gato foi brincar com a linhazinha e engoliu ao contrário. Porque ele começou brincando com a linha e a agulha dele. Então a importância de ter duas projeções. Você disse por isso aqui, o que eu ia dizer? A pessoa está aqui as linhas. A plantinha ela estava no esôfago, trancada aqui, do lado do esôfago. O médico não precisou nem sedar, ele conseguiu com uma própria pinça lá, tirou a agulha e conseguiu soltar ele. Mas há casos em que ele engole realmente, desce, diz, opa, ou vai para a traqueia, vai ficar trancado ali, cirúrgico na hora, se não der óbito. Então, casos resolvidos também com raio-x veterinário. Aqui, curiosidades, um raio gestacional. Hoje na humana, a gente não faz raio-x para verificar se tem, se não tem necessidade de fazer não. Faz uma ultrassom, utiliza outras técnicas. Se precisa de um exame mais complexo, vai para a ressonância, né? Tipo todos os exames a menos que seja justificado o porquê daquela exame. Se não tiver isso, concreto. Na veterinária é utilizado bastante para contagem fetal. Então, o exame eleito como padrão ouro é o exame de raio-x para contagem fetal. Para a viabilidade do feto, para ver se ele está respirando, se está batendo o coraçãozinho, ultrassom. Então, são essas distinções. Aqui foi feito para ver a quantidade de fetos, estão vendo todas as estruturas aqui, são um gatinho, tipo chumbinho. Acontece muito, a gente vê muito no dia a dia. Por quê? Porque o gatinho que tem acesso à rua, ele vai andar por cima do muro, ele vai invadir a casa do vizinho, ele vai lá comer a ração do gato do vizinho, e as pessoas, infelizmente, têm essa maldade aí, de dar um tiro de chumbinho. Aqui também bastante feto, conforme raça, conforme espécie, a gente vai ter uma acomodação diferenciada aí. Perguntas, curiosidades, se tem uma área de falar. Pode falar. Pode perguntar. Essa é a hora de ser sem vergonha. Pergunta? Achei que era uma pergunta.